Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu avisei desde segunda-feira, né? Conforme os pedidos das pessoas, eu vou realizar a leitura mais cedo, não vou deixar tão para o final da tarde, né? Então, se você quer acompanhar a leitura do dia, fique ligadinho, mais ou menos esse horário, todos os dias. Eu vou estar fazendo a leitura aqui do livro A Vida Vai Dar Certo Pra Mim, de Ailana Vanzante. É um livro que traz reflexões, pensamentos para o crescimento espiritual e para a luz interior. Hoje existem já vários estudos, né, várias pesquisas científicas que trouxeram para nós o conhecimento da ciência da inteligência espiritual. Então a gente não tem mais só a inteligência intelectual, né, que é as questões cognitivas, né, de capacidade de aprendizagem, nem só também a inteligência a inteligência emocional, mas nós temos também a inteligência espiritual. E esse livro da Ailana Vanzante é um dos primeiros livros que tratam sobre esse aspecto da inteligência espiritual de uma forma mais estruturada, mais compilada em pilares, né, que são os temas dos meses. Ela trata de uma maneira já bem embasada cientificamente, inclusive, da inteligência espiritual. Então vamos lá. Dia 22, olha, eu já ia ler 22 de agosto. Vamos lá. 22 de setembro. Eu sinto e exprimo o poder da confiança, porque me disponho a vencer o medo. Isso acontece com todas as pessoas. Quando você precisa ir em frente, superar obstáculos, enfrentar desafios novos, lançar mão de sua força, você sente muito medo. A menos que se disponha a reconhecer e enfrentar o medo de cabeça erguida, você não será capaz de se mexer. Se não confiar que será capaz de vencer o medo, preferirá paralisar-se. Todos temos pequenos medos, que não ficam adormecidos até que a vida exija que você os enfrente e os vença. É um momento de teste, porque o medo pode atacar sua energia e sua capacidade de se mover. O medo do fracasso, da rejeição e até do sucesso invadirá o seu ser no momento em que seu potencial for exigido. Não se preocupe, é assim mesmo, e acontece com todo mundo. Em momentos como esse, olhe o medo de frente, sabendo que você tem capacidade de vencê-lo. Você pode sobreviver às situações mais desafiantes, às ameaças que lhe parecem mais assustadoras, às situações mais dolorosas. Você pode errar e refazer a experiência, e tá tudo bem. A forma como você vence, reage ao medo quando ele surge, tem o poder de aumentar a sua confiança. E essa confiança adquirida ao enfrentar os pequenos medos fará com que você seja capaz de cada vez mais enfrentar grandes desafios. Até hoje, por ignorar os medos adormecidos em sua consciência, você achou desculpas e justificativas para não viver de acordo com o seu potencial e para não aproveitar as muitas oportunidades que já teve. Hoje, reconheça a presença do medo e o enfrente. Não importa se você sabe do que tem medo. O que importa é ter confiança suficiente para enfrentá-lo, vencê-lo e sobreviver. Hoje, eu me dedico a confiar em mim o suficiente para vencer o medo conhecido e o desconhecido. Né? Aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né? Medo do medo que dá. Né? Como diz aquela música do Lenine. E é isso, gente. O medo, ele pode ser um grande aliado, porque ele nos protege, de certa forma, né? A gente tem aquele medo instintivo. Então, por exemplo, você vê um carro vindo na sua direção, o que te dá um instinto de pular e sair da frente é o medo de ser atropelado. Então, esse medo salva a sua vida. Existem 2 tipos de medo, basicamente, né? 3 tipos de medo, vamos dizer assim. O medo, que é esse medo que salva a nossa vida, que é o medo instintivo, que é disparado, né? Que dispara uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que você está em perigo, que você precisa recuar ou que você precisa correr, né? É o medo que salva a nossa vida. E existe o medo
que te paralisa, que não te dá esse start, esse impulso de seguir adiante, de correr, de fugir ou de sair da frente, né? É o medo que paralisa. Então a gente precisa encontrar o terceiro medo, que é o medo do meio, né? Como sempre, o caminho do meio é o melhor caminho para a gente seguir. Porque quando a gente consegue ter o impulso para tomar as atitudes necessárias, mas também ter o limite para não se jogar de cabeça em qualquer situação, que é aquele medo que te paralisa, o mix desses dois medos é o medo ideal. É o medo que faz com que você planeje as coisas para que elas não deem errado, que faz com que você tenha discernimento na hora de fazer as suas escolhas, porque você sabe que você vai ter uma consequência. Então, esse medo do meio é o medo ideal. É o medo que a gente tem que usar ao nosso favor em todos os aspectos da nossa vida. É o medo do cuidado. Não o cuidado excessivo e nem o descuidado de descompromisso com a sua própria vida. Não é não ter medo. E não é se paralisar pelo medo, mas sim encontrar um caminho do meio entre esses dois tipos de medo e viver se planejando, programando as situações para que você não seja pego de surpresa, mas também vivendo a vida com uma certa liberdade, com um certo conforto, fazendo realmente as coisas que fazem sentido para você, de uma forma que o medo não te controle, né? Porque o medo ele é essencial, ele é muito importante, ele impede que a gente se jogue de cabeça nas situações sem pensar nas consequências, que a gente se relacione com situações e pessoas que não sejam adequadas pra gente, que a gente se coloque realmente em perigo. As pessoas que são muito atrevidas em relação à vida, que não têm medo, que se jogam muito nas coisas, elas estão realmente testando a vida o tempo todo. Eu sou um pouco assim, né? Eu não tenho medo de altura, eu adoro um desafio, eu adoro uma adrenalina, né? Você tá testando a vida, é como se você desafiasse a vida o tempo todo. Só que isso tem que ser feito com muita cautela, né? Com muito pé no chão, né? O limite entre fazer essas coisas e se colocar em risco é muito pequeno. Então, por exemplo, eu subi lá quando eu fui para o Canadá na torre, 365 metros de altura, fiquei pendurada no cabo de aço pro lado de fora. Antes de eu fazer isso, eu fui checar, eu vi os níveis de segurança, eu vi que é um ponto turístico, é uma coisa que acontece todos os dias, milhares de pessoas passam por ali e que se eu cumprisse todas as normas de segurança, eu não estaria em risco. Eu teria adrenalina que eu gosto, eu teria superado mais uma vez o meu limite, que é uma coisa importante para mim, mas sem me colocar em risco, né? Então, é você ter o medo com consciência ou não ter o medo com consciência. A diferença tá aí, né? O quanto você tá se colocando em risco ou não. E isso não só em coisas, né, em situações, mas também em relacionamentos com as pessoas, em relacionamento principalmente de você com você mesmo, né? Existem pessoas que se colocam em risco o tempo todo, porque não tem medo, né? Não tem esse limite de até onde eu posso ir, né? Tem pessoas que são vida louca, então elas vão se afundar, elas vão procurar coisas na vida delas que vão colocar ela em risco o tempo todo, né? Situações, amizades, vícios, que vão fazer com que ela saia do seu lugar seguro e estável e vá para um lugar instável. Por quê? Porque ela quer desafiar a vida, porque ela quer se colocar em xeque, né? E a gente tem que ter muita consciência, porque tem coisas que não tem volta. Tem coisas que têm consequências muito sérias. Então, quando a gente fala de testar o medo, de olhar para o medo de frente, sempre está falando desse medo do caminho do meio, tá? Não é fazer coisas inconsequentes e nem se paralisar por causa do medo, né? Porque o normal, o mais comum, não é normal, né? Mas o mais comum ou a pessoa tem medo de tudo e se paralisa e não faz nada do que precisa fazer na vida porque tem medo, tá paralisada pelo medo, ou a pessoa é aquela vida louca que se joga em tudo sem medir as consequências. Então, a gente não pode ser nem 8, nem 80. A gente tem que buscar sempre o caminho do equilíbrio, sempre o caminho do meio, sempre o caminho que vai te trazer mais leveza, né? Mais centramento. E esse sempre é o lugar mais estável para que a gente esteja em todas as situações da nossa vida. Buscar um equilíbrio e um caminho do meio. Tá bom? Essa fica a leitura de hoje para vocês. Quem não assistiu desde o começo, volta lá e assiste,
vai ficar salvo no IGTV. Se você gostou, compartilha com seus amigos, manda aí com um aviãozinho para que mais pessoas possam assistir e acompanhar com a gente. Um beijo para vocês, fiquem na paz e até amanhã.